Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Luiz Gustavo. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre um tema muito importante para quem é casado, que é governança no lar, governança na casa. Então, se você é casado, não é? Se você tem um esposo, tem uma esposa, tendo filhos ou não, esse tema é para você. Quando se fala em governança, logo vem à mente a ideia de governo, de vereador, deputado, prefeito, governador e presidente. Quando se fala de governo, se vem, né, à memória, à mente, os políticos, não é? Ah, o governo, esse governo não é bom, não é? Então, essa palavra ela está muito associada aos políticos. Essa palavra está muito associada a essas funções. Porém, você é o governador da sua casa. Você, homem, é o governador da sua casa. Você, mulher, é a governadora da sua casa. Nós somos governantes do nosso lar. E isso tem um fundamento bíblico. Se nós olharmos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, não é? E 5, eu queria trazer para você o versículo 4 e 5. Eu vou ler os textos, depois a gente vai comentar aqui alguns pontos, tá? Então, eu vou ler os textos bíblicos e depois a gente vai conversar sobre diversos temas aqui. Mas perceba que ele está dando orientações aqui para os homens da igreja, principalmente para os diáconos aqui, tá? E lembre-se, os diáconos, os pastores, eles sempre eram, na época aqui, o referencial para a igreja. Então, quando se fala aqui para os diáconos, é um modelo para a igreja, tá bom? Então, perceba que ele está dizendo o seguinte, versículo 4, que governe bem a sua casa, sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aí no versículo 12 ele vai dizer, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Quando nós olhamos para esses textos aqui, perceba que ele fala de governança, né? Que o homem deve governar a sua casa. Se nós olharmos agora em 1 Timóteo ainda, agora vai para o capítulo 5, no versículo 14, ele vai nos dizer, por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos e sejam o quê? Sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de vós. Sejam o quê? Boas donas de casa, né? 1 Timóteo 5, 14. Se você for agora para Tito, não é? Para Tito, então vai caminhando aí para Tito, não é? Tito ele vai dizer, Tito fica logo depois de 2 Timóteo, tá? É um livro pequeno, não é? Ele vai dizer no capítulo 2, versículo 5 o seguinte, a serem sensatas, puras, está falando em relação às mulheres, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra dele não seja difamada. Perceba que ele fala de boas donas de casa nos dois textos. Em outras traduções, vai falar que governe bem a sua casa, não é? Então perceba que nesses textos que nós lemos, que a governança de uma casa é papel do homem e papel da mulher. O homem não é o mandão da casa. Ele precisa governar junto com a sua esposa. A mulher não é a mandona da casa. Ela precisa governar junto com seu esposo. Então, o homem tem papéis bem definidos na casa. E a mulher também tem, né, papéis bem definidos. Né? O homem e a mulher devem governar bem a casa, os dois juntos. Então, precisa ter essa parceria, precisa ter este governo, né? Então, os dois precisam governar a casa. Então, veja que o texto bíblico dá uma responsabilidade para os dois. O homem deve governar bem e a mulher deve governar bem a sua casa. E a palavra governo, não é? É a palavra, não é?
se nós olharmos aqui, né? Então a gente pode até aqui pedir aqui auxílio do dicionário aqui, eu vou ler aqui para você, não estava no planejamento do vídeo, não está anotado aqui, mas me veio à mente agora, poxa, estamos falando tanto de governo, né? O que significa a palavra governo? Ó, governar, não é? É dirigir como chefe de governo, ter mando, direção, dirigir, administrar, não é? Então perceba que uma casa sem direção é uma casa que não está tendo um governo. Um navio que não tem alguém dirigindo, dando as ordens, é por aqui, é por ali, é um navio desgovernado. Um avião, já pensou, um carro, precisa ter alguém dirigindo. Um avião precisa ter alguém dirigindo, precisa ter um piloto. Então, a pergunta é, na sua casa tem governança? Na sua casa existe alguém dando as ordens, dando as cartas? Essa responsabilidade fica óbvia aqui que é dos pais, do homem e da mulher. Os dois precisam governar em conjunto, tá bom? Sendo que antes de governar a casa, antes de entender o governo da casa, eu vou falar mais de como governar a casa. Nós precisamos dominar a si mesmo, a nós mesmos, né? A Bíblia vai falar em Gálatas capítulo 5, versículo 22, sobre o domínio próprio. Então, muitos conseguem dominar os outros, fazer gestão da casa, mas não consegue fazer gestão dele mesmo. Então, é muito importante, é o princípio, né? Você precisa saber se controlar para governar bem a sua casa. Você precisa saber se governar para governar bem a sua casa. Você precisa ser uma pessoa disciplinada para saber disciplinar seus filhos. Você precisa ter um autocontrole para controlar bem a sua casa. Você precisa ter uma boa gestão de você mesmo, das suas emoções, o controle psicológico, das palavras que você vai falar. Você precisa se autoconhecer para fazer uma boa gestão da sua casa. Então, em primeiro lugar, antes de você querer mandar na casa, querer mandar na esposa, querer mandar nos filhos, querer mandar no vizinho, querer mandar em fulano, em beltrano, não, para com isso. Procure se governar, procure se controlar, procure apertar todos os parafusos que existem na sua vida que estão frouxos, que estão soltos. Ajuste a sua vida primeiro, governe a sua vida primeiro. E uma das formas, né, um dos requisitos essenciais para você governar bem a si mesmo é se autoconhecer. Então a gente não imagine que um governador, um prefeito, ele não consegue governar bem a cidade se ele não conhecer bem a cidade, se ele não conhecer bem quem são os vereadores, quem são os prefeitos, quem são os deputados, onde estão os problemas daquela cidade, onde estão as ruas, onde estão as principais avenidas, não é? As avenidas que não podem ser bloqueadas, as vias que passam as ambulâncias, que ele precisa conhecer bem a cidade. Se ele não conhecer bem, ele não vai governar bem. Se você não se conhecer bem, você não vai se governar bem. Então, em primeiro lugar, procure se conhecer para você se governar bem. Tá? Então, em Gálatas 5:22 vai falar da temperança, do domínio próprio. Em Tiago 3 vai dizer que é muito importante você saber domar a sua própria língua. E vai dizer que coisa difícil é domar a sua própria língua. No livro de Salmos vai dizer, é um clamor do salmista, onde o salmista vai dizer: Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios. Então perceba que você ter um autocontrole, ter um domínio próprio é um desafio, tá bom? Mas é importante você fazer gestão, não é? Primeiro de você, gestão do seu corpo, da sua saúde física, da sua saúde emocional, do seu psicológico, gestão da sua vida financeira, gestão da sua rotina, dos seus impulsos, enfim, procure se controlar, procure se autodisciplinar. Não seja uma pessoa descontrolada. Procure ser uma pessoa disciplinada. Tá certo? Ótimo. Então, governança do lar começa eu
não é? Começa a partir de mim. Eu preciso me governar bem para pensar em governar a outra pessoa ou qualquer outra coisa na vida, preciso saber me governar bem. Ótimo. Depois, lembre-se que eu estou falando do homem e da mulher. O pai e a mãe precisam, se você tiver filho, né, saber governar bem os seus filhos. Então, em 1 Timóteo 4,12 vai falar, não é, que precisamos governar bem os nossos filhos e mantê-los sob disciplina. Estamos vivendo a geração onde os pais têm muita dificuldade de manter a rédea, não é? A manter o filho sob a disciplina. Muitos filhos, inclusive das cartas, dizem como tem que ser feito em casa. Não. Quem tem que dizer como tem que ser feito em casa são os pais. Quando os filhos tiverem a casa deles, quando eles estiverem com maior, né, quando eles tiverem maior de idade, aí eles dão as cartas na casa dele. Mas na sua casa, é você que tem que governar, é você que tem que estabelecer as leis, é você que tem que dar os decretos, porque você é o governante, você homem e você mulher, você pai e você mãe. Você precisa governar bem, tá? Então é muito importante governar bem os seus filhos. Estude sobre criação de filhos. E governar bem não é bater necessariamente, não é agredir. Governar bem é você cuidar, educar, e quando precisar, você vai usar a vara da correção, que pode ser um castigo, pode ser uma palavra mais rude, pode ser a privação de alguma diversão do seu filho, pode ser, não é? Em alguns casos, não é muito específico ali, é algo que você sabe que vai resolver, mas tem que ter cuidado, tá bom? Então, governar bem os seus filhos, você precisa manter a rédea, tá bom? E aqui eu queria falar de governo da casa, né? Governar bem a casa. Então, o que é que constitui uma casa, para uma casa funcionar bem? Tem vários aspectos uma casa. A casa, ela tem, por exemplo, imaginem que a casa ela tem literalmente as paredes, não é? Os cômodos da casa, não é? Os móveis da casa. Então, assim, em primeiro lugar, você precisa saber fazer a gestão de tudo isso. A manutenção da casa. A sua casa precisa ter água, a sua casa precisa ter energia elétrica, hoje em dia precisa ter internet também. A sua casa precisa ter um bom telhado para quando chover não entrar água, não é? A sua casa ela precisa ser bem gerida. A sua casa ela precisa ter os equipamentos, os eletrodomésticos, uma geladeira para guardar alimento, precisa ter móveis para guardar as roupas, precisa ter o fogão para você fazer a comida, precisa, enfim, todos esses móveis é importante e eles vão se deteriorando, então você precisa estar cuidando, né? Então em tempos de chuva aparece uma goteira, você vai lá, ajeita. A máquina deu problema, você vai lá e tenta chamar um técnico, enfim, é você ter preocupação com o cuidado da casa de forma literal, porque você está vivendo ali. Você precisa ter um mínimo de conforto. Você precisa ter um mínimo de conforto, né? Então, um mínimo de conforto, e aí eu posso falar diversas coisas aqui. Eu posso falar de organização do lar, quantos lares são bagunçados, quantos lares eles são sujos, né? Porque a mulher não gosta da limpeza. Quantos lares são bagunçados porque as coisas se quebram e o esposo não procura ajeitar? Quantos lares são bagunçados porque não existe essa cultura de organização no lar, não é? Então é muito importante, né? Por exemplo, minha esposa é extremamente organizada, ela gosta de estar organizando a casa e pede para eu, né, colocar uma inovação na casa, eu vou lá e coloco. Mas é muito importante você ter isso na sua mente, que a casa ela precisa ter organização, precisa ter limpeza, não é? Então, precisa ter as finanças em dias, não é? Conta de água paga em dia, conta de luz paga em dia, conta de energia elétrica, conta de internet paga em dia, as despesas da casa, não é? O que você ganha junto com a sua esposa ou só se você trabalha, você precisa ter educação financeira de as despesas ser menor do que o seu salário, ter cuidado com o cartão de crédito,
Você precisa ter cuidado com a educação financeira. É muito importante você ter cuidado com isso. Porque a parte das finanças, que eu vou fazer um outro vídeo depois só sobre finanças, é muitas vezes o pivô e o gatilho para um divórcio, não é? Que é que consiste também? Então, enfim, o homem e a mulher precisam gerir bem as finanças, tá? Muito cuidado com isso, estude sobre isso. Você precisa cuidar bem do sustento, do que é provisão para sua casa. O que é que você precisa para viver? Você precisa de comida, você precisa de roupa, você precisa, não é, de educação. Então, todas essas necessidades básicas, podemos assim dizer, comida, roupa e educação, você precisa estar fornecendo para sua família, tá bom? Você precisa ter na sua casa, as pessoas precisam estar comendo, precisam estar se vestindo bem, precisam estar se educando. A educação não é só para os filhos, a educação é para você também, tá bom? Então a educação ela é extremamente importante numa casa, tá bom? E aqui a boa gestão da casa também, ela não vai deixar de lado a o lazer, não é? Então, imagina um governador de uma cidade, ele se preocupa com tudo, né? Ele se preocupa com para que as vias estejam em boas condições, para que os carros possam trafegar. O governador também, né, o prefeito, os governantes, eles precisam estar governando bem, né, a cidade, estado, o país, para que as calçadas estejam boas, em boas condições, para que os pedestres possam andar. O governante também precisa ter cuidado para que os serviços de saúde, né, ali, inclusive a vacinação da sua casa está em dia, não é? A saúde, qual foi a última vez que você fez um exame? Então você precisa ter muito cuidado também com a sua saúde, com a saúde da sua família, né? Tá atento às campanhas de vacinação. Enfim, como eu vinha dizendo, os governantes se preocupam com questões de utilidades públicas. E eu faço a pergunta para você como governante da sua casa, você tem se preocupado com utilidades públicas da sua casa? Utilidades domésticas? Quais são as utilidades domésticas que você como governador precisa ter cuidado, né? Educação, finanças, manutenção da casa. Cuidar de uma casa realmente é ser um gestor, envolve muitas habilidades e você precisa estar estudando, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha entendido, né? Seja um gestor, seja um governador da sua casa, você homem, você mulher, seja uma governadora da sua casa, tá bom? Então que Deus abençoe você e que, como a Bíblia fala, que possamos governar bem, não é? As nossas casas e os nossos lares. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.